E aí, gente, 8 horas da manhã, como é que tá essa semana que está na metade, mas parece que nunca acabou, veio de um feriado, e também não teve sensação de feriado, porque tanta coisa aconteceu desde sábado, que marcou a prisão preventiva por uma outra investigação do ex-presidente Bolsonaro. Desde então, ele está preso, confinado na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, e ontem foi declarado transitado em julgado, aí sim, o processo que o condenou por 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Não só ele, mas 7 réus, Bolsonaro, e mais 6 do núcleo crucial, aquele núcleo 1, que já foi julgado e agora transitado, considerado transitado em julgado. O que quer dizer isso? Não caberiam, na visão do ministro Alexandre de Moraes, o relator, novos recursos. Isso já foi referendado por toda a primeira turma, que agora é composta por 4 ministros, já que um deles, Luiz Fux, pediu transferência e agora está na segunda turma. A defesa de Bolsonaro diz que não. Ainda estava decidida a impetrar um outro tipo de recurso, que são os embargos infringentes. Aliás, ontem de manhã eu dei essa notícia aqui para vocês no Mercado Aberto, em primeira mão, com exclusividade, que um dos advogados, o Paulo Amador Cunha Bueno, me falou naquele momento que sim, iria entrar com os embargos infringentes até sexta-feira. Não deu tempo, o ministro declarou a prisão antes. E aqui tem, obviamente, algo inédito na nossa história, não só pelo Bolsonaro, mas principalmente pelos militares de alta patente, Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, ministros, ex-ministros do governo Bolsonaro, que são generais, são comandantes das Forças Armadas, exerceram os mais altos cargos, tiveram milhões de condecorações e gozavam até então de grande prestígio nas Forças Armadas. Nunca na nossa história de aproximadamente 130 anos da República, militares de tão alta patente haviam sido presos por tentativa de golpe de Estado. A gente tem uma história recorrente de quarteladas e golpes e tentativas de golpe, mas sempre depois esses militares eram anistiados. Dessa vez, não. Pela primeira vez, eles de fato estão presos. Aliás, todos esses mandados de prisão foram cumpridos ainda ontem. Vamos dar uma olhada na arte que a gente preparou com esses 7 réus que começam a cumprir, portanto, a sua condenação. Primeiro, Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele continue preso na Superintendência da Polícia Federal no DF, o mesmo lugar onde ele se encontra agora. Tem lá uma sala de 2 metros quadrados, frigobar, ar-condicionado. Ele recebe a visita dos familiares, ontem recebeu a visita de 2 filhos. O general Walter Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa, já está preso há mais ou menos 1 ano. Ele foi condenado a 26 anos de prisão, ele fica na 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro. Já o almirante Almir Garnier, que era comandante da Marinha, 24 anos de prisão, ficará na estação rádio da Marinha. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, 19 anos de prisão, Comando Militar do Planalto. Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor da ABIN, esse fugiu, tá? Em Miami, como a gente viu. Está em Miami, é deputado federal, continua exercendo o mandato de lá. Agora a Câmara vai ter que decidir se caça ou não o mandato dele. Aliás, na verdade, basta, pela lei, pela Constituição, cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, ele perde imediatamente os direitos políticos quando é condenado em última instância. 16 anos de prisão, 1 mês e 15 dias de prisão. Ele, obviamente, não foi preso porque ele está em Miami, mas já tem uma ordem, para que essa prisão seja cumprida. Vamos ver se isso realmente vai se efetivar. Augusto Heleno, 20 anos de prisão, também no comando militar, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, 24 anos de prisão, 19º Batalhão da PM do DF, mais conhecido como Papudinha, faz parte daquele complexo da Papuda. Como eu disse, a defesa se disse indignada, falou que ainda havia prazo para recurso. Aliás, o advogado Bolsonaro me disse ontem, de novo à tarde, quando foi declarado o trânsito em julgado, determinada a ordem de prisão, cumprimento definitivo da pena, ele me disse: nós ainda vamos entrar com esses embargos infringentes. Citou outros casos em que o trânsito em julgado foi esperado para entrar com esse recurso, mas, na verdade, a gente já sabe que pela jurisprudência do Supremo, ele vai indeferir esse recurso, porque não há 2 votos, pelo menos, pela absolvição de Bolsonaro. Bom, eu vou pedir um breve intervalo para quem nos acompanha pela televisão e já deixo aqui um convite para vocês. Está com a gente o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que é do União Brasil, representa esse campo da direita, campo conservador, e vai nos contar que impacto a prisão de Bolsonaro e desses outros réus da trama golpista terá nesse campo conservador, terá na direita, principalmente com vistas à eleição de 2026. Fique aí, que é rapidinho.
E você que continua conosco, algumas notas rápidas. Primeiro, a anistia não andou na Câmara, eu já havia noticiado isso ontem em colunas que publiquei no UOL, assim como outros colegas jornalistas também publicaram no UOL. Não tem clima entre os líderes, apesar do pedido de Bolsonaro, apesar do pedido do PL, apesar da reunião de parlamentares do PL ontem no final da manhã com o presidente da Câmara, Hugo Mota. A avaliação entre os líderes, inclusive líderes do Centrão, é que hoje não há clima para avançar com essa pauta, que é considerada impopular, né? Não teria o apoio da população e é considerado um momento inoportuno. Não tem por que bater de frente novamente com o Supremo, já que essa condenação foi transitada em julgado e a Suprema Corte tomou a sua decisão. Outro fato relevante, sabatina de Jorge Messias, que é um indicado do presidente Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, foi marcada para o dia 10 de dezembro, daqui a 2 semaninhas. É um prazo super curto, muito exíguo, para que esse ministro, hoje ministro da Advocacia Geral da União, faça seu périplo, aquele tradicional beija-mão pelo Senado e peça votos. E o Alcolumbre fez isso de caso pensado, obviamente, porque ele é contra a indicação do Pacheco e já deixou isso claro N vezes e publicamente. Portanto, ele quer dar pouco tempo para ver se o Senado rejeita a indicação do Messias. Aliás, ontem ele e Otto Alencar, que é presidente da CCJ, que é um aliado próximo ao governo Lula, falaram brevemente. Vamos ouvir. Rapidinho, gente, já entra, segura aí que já vai... Opa, não está aqui a declaração. Tudo bem, não tem problema. Mas, enfim, eles falaram sobre essa sabatina, o recado está dado, marcado para dia 10 de dezembro. Daqui a pouquinho tem a sanção daquela lei, do projeto de lei aprovado já na Câmara e no Senado, que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Será uma cerimônia com toda a pompa e circunstância no Palácio do Planalto, a presença, obviamente, de Lula, e convite para os presidentes da Câmara e do Senado. Ainda não está confirmado se os dois vão participar. Lembra que eles estão rompidos com os líderes, né, do governo ou do PT. Vamos ouvir, então, rapidinho o que, agora sim, está aí, a declaração de Alcolumbre e Otto Alencar. E no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. Por falar em Senado Federal, e também tem a ver com essa pauta aí da indicação de Jorge Messias, o Alcolumbre já devolveu, além de marcar a sabatina para 10 de dezembro, daqui a 2 semanas, deixar esse pouco tempo para o Jorge Messias fazer o beijamão, ontem ele pôs para votar e aprovou por unanimidade, 57 votos a 0 no Senado, o que é considerado uma pauta-bomba para as contas públicas, uma bomba fiscal. E por que bomba fiscal? É uma pauta que trata da aposentadoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Pessoal da televisão de volta conosco, estamos falando de uma pauta-bomba que foi aprovada, bomba para as contas públicas, né? Aprovada ontem no Senado. Por quê? Porque ele coloca que esses agentes comunitários de saúde, de combate à endemia, terão uma aposentadoria, terão paridade na aposentadoria e terão aposentadoria integral. E isso prevê-se um rombo, segundo o Ministério da Previdência, da ordem de... A gente já estava falando ontem em cifras de 20 bilhões. O Ministério da Previdência calculou ontem 100 bilhões de reais num prazo de 10 anos, na próxima década, para todos os níveis, né? Governo federal, estadual e municipal, sendo que o principal rombo é para os municípios que têm sua própria previdência e têm que pagar esses agentes comunitários. Isso ainda tem que ir à votação na Câmara e será vetado pelo presidente Lula. Isso já foi, inclusive, anunciado pelo secretário lá, o executivo do Ministério da Fazenda, braço direito de Fernando Haddad. Ele falou, olha, não tem condição, porque pela lei de responsabilidade fiscal, você precisa me dizer de onde será esse dinheiro. Foi um gostinho que o Alcolumbre deu do tamanho da sua ira, né? Essa coisa do Jorge Messias para ele ficou indigesto, mas é óbvio que cumpre lembrar que a indicação de um ministro do Supremo é prerrogativa do presidente da República.